Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Nós vamos falar hoje um assunto um pouco polêmico. É muito falado, esse assunto é muito colocado, é muito batido nos nossos dias. E é um assunto que coloca a igreja e a sociedade em lados totalmente distintos. Visivelmente distintos, opostos, divididos. E essa é uma visão que eu me surpreendi quando eu comecei a pesquisar sobre esse assunto. Deus me levou em alguns textos bíblicos e eu, olhando aquilo ali, eu tive curiosidade de saber qual a posição do mundo a respeito. Apesar de que tudo aquilo que a gente recebe da mídia ser orientado para uma coisa, para minha surpresa, quando eu fui pesquisar na própria base de dados do mundo, ou seja, as revistas científicas e tudo que trata sobre o assunto, eu me surpreendi. E eu percebi o quanto realmente a Igreja do Senhor tem sido atacada por Satanás. O quanto realmente a nossa sociedade tem sido manipulada por ele. Quando eu vi esses dados. E eu fiquei assim, muito feliz. Porque eu pensei que ia pegar um tipo de raciocínio. E, na verdade, tudo que eu vi, científico, né, comprovou exatamente aquilo que a gente entende pela palavra e pela Bíblia. Se vocês têm... Quem tem a trazer a Confissão de Fé de Westminster... Eu vou usar ela agora no início, como uma introdução. E eu vou estar falando sobre o capítulo 30 da Confissão de Fé de Westminster, que fala justamente sobre a questão das censuras eclesiásticas. E aqui eu vou dar um esclarecimento sobre censura, por quê? Quando a gente fala de censura eclesiástica, nós não vamos estar falando aqui sobre um nome literalmente censura. Quando se coloca censura eclesiástica, aquilo que se está falando é de disciplina eclesiástica. A palavra censura aqui é utilizada no sentido de correção, e não de repreensão, ou de uma parte mais extrema, mais dramática. A repreensão ela acontece sim dentro desse processo, mas ela não é o alvo dele. Eu orei assim a Deus e tive bastante assim, paz de trazer essa palavra, porque hoje é muito necessário que a gente traga para o corpo de Cristo os esclarecimentos, as bases. Porque se hoje algum de vocês for questionado no meio da rua sobre esse assunto, talvez você não tenha a base para afirmar com convicção, com clareza e com segurança por que a nossa igreja se posiciona dessa forma. E quando eu falo a nossa igreja, eu estou me referindo ao corpo de Cristo espalhado em toda a face da terra. E eu quero que todos tenham essa clareza para poder entender e reafirmar, sem medo, a razão da nossa crença. Quem tem a Bíblia de Genebra, segunda edição, que é a revista ampliada, ela é um dos recursos da sua Bíblia. No fim da sua Bíblia você vai achar aí a Confissão de Fé. Né? Aí está na página 1802. O capítulo 30 da Confissão de Fé de Westminster trata acerca das questões das censuras eclesiásticas. E em seu parágrafo primeiro ele diz assim: o Senhor Jesus, como rei cabeça da sua igreja, nela instituiu um governo nas mãos dos oficiais dela. Governo distinto da magistratura civil. Alguns textos confirmam, porque embasam a confissão de fé. Queria pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em Isaías 9, versículo 6 até o versículo 7, nós vamos ler. Isaías 9, do 6 ao 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Em 1 Tessalonicenses 5,12, que é uma outra base para esse capítulo e para esse parágrafo da Confissão de Fé, fala assim: 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12.
Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. 1 Coríntios 12, 28 diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Esse parágrafo nos ensina claramente que a igreja está submetida a um governo diferente do governo do mundo. Ele, o governo de Deus, nos orienta a viver num padrão moral de vida acima da lei do mundo. E também sinaliza que o padrão do mundo não serve para julgar os que estão debaixo da lei de Deus. Então, a primeira base que você tem quando se fala nesse assunto é que nós vivemos um governo diferente. Então, realmente não é de admirar que a sociedade nos tente impor um padrão que é diferente, que é diametralmente oposto ao que a palavra de Deus ensina. Isso não seria de se admirar, porque são dois governos distintos, são dois reinos distintos, são duas leis distintas e são dois deuses distintos. O nosso Deus, com D maiúsculo, e o Deus desse século, com D minúsculo. Em primeiro lugar, nós não podemos nos submeter a esse governo e a essa lei, a lei da magistratura civil, a lei do Estado, por ela ser um padrão mais baixo do que o da lei de Deus. A magistratura civil, a lei, ela é para os ofensores, ela não é para os justos. E nós não podemos nos submeter a ela integralmente ou tão somente, porque nós estamos num padrão acima da lei. Então, quando você cumpre toda a lei e ainda excede ela, você não pode ser julgado por ela. É uma lei que não se aplica a você. E essa é a lei do nosso Deus. Ela excede a lei desse mundo. Em primeiro lugar, por causa disso, porque ela é um padrão que nós excedemos. E, em segundo lugar, por ser um padrão que avalia apenas a conduta moral. Assim, ele é carente de respaldo espiritual. Ou seja, ele não estabelece nenhum tipo de padrão para medir o espiritual. A lei trata tão somente da nossa postura moral dentro da sociedade, daquilo que nós cometemos de crime ou de atentado dentro da sociedade em que nós estamos vivendo. Ela não mede o espiritual, ela não tem capacidade de medir o espiritual. Sendo assim, todo aquele que é considerado filho de Deus, se você se considera filho de Deus e se encontra debaixo da lei de Deus, essa lei para você é insuficiente. Ela cobre o seu padrão moral e ainda deixa a desejar diante da lei de Deus. E ela não cobre nada do seu padrão espiritual. Ou seja, ela é uma lei que para você ela é limitada, ela é restrita. No parágrafo 3º, ele continua dizendo o seguinte: as censuras eclesiásticas são necessárias. Tem muita gente que se questiona o porquê da disciplina dentro da igreja. Tem muitas igrejas que não praticam mais a disciplina dentro da igreja. E a gente sabe que isso é um fator que tem realmente feito a igreja se parecer demais com o mundo. E a razão disso é porque a palavra de Deus afirma que ela é necessária. Para quê? Para chamar e para ganhar para Cristo os irmãos ofensores. Para impedir que outros pratiquem ofensas semelhantes. Para purgar, para lançar fora o velho fermento que poderia corromper a massa inteira. E a censura também serve para vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho. Profissão aqui não de profissão pastor, mas profissão de professar, declarar, pregar, pregoar o Evangelho de Cristo. Principalmente, o ápice, o cume, né, dessa profissão de fé e dessa disciplina que nós precisamos ter e ver ela sendo aplicada na igreja, ela serve para livrar a igreja da ira de Deus, que poderia recair sobre toda a igreja, por causa do pecado de um ofensor. Ela evita que a lei de Deus e os seus selos sejam profanados por ofensores notórios e obstinados. Se vocês abrirem aí a Bíblia de vocês em 1 Coríntios, nós vamos ler do 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 ao 13. Nós vamos entender um pouco de como Deus se sente, como Deus age, como Deus reage em termos de lei de Deus e lei do mundo. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Aqui ele está falando de um caso que aconteceu na igreja de Corinto, e ele vai explicar. Isto é,
a ver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância. Não é bom o vosso orgulho, a vossa arrogância pretensiosa, o vosso olhar altivo. Não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra. Cuidado com a falta de perdão, irmão. Idolatria não é só o pecado de cultuar a imagem, é idolatrar o irmão no coração, é não perdoar o irmão no coração, ele vira seu ídolo. Pois nesse caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmãos, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Ele não está falando dos do mundo. Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsais, pois, de entre vós o malfeitor. Aquele que não anda conforme a vontade de Deus, aquele que não busca, aquele que está obstinadamente contra o princípio, o propósito, aquilo que Deus determinou para a vida da igreja. Aquele que não quer se dobrar à vontade de Deus. 1 Timóteo 5,20 diz assim: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. O parágrafo 4º, ele fala sobre como a liderança deve proceder. E ele diz assim, que para melhor conseguir esses fins, os oficiais da igreja devem proceder na seguinte ordem, segundo a natureza do crime e do demérito da pessoa, do pecado da pessoa. Repreensão, em primeira fase. Suspensão do sacramento da ceia e exclusão da igreja. Mateus 18, 15 a 17, todos nós conhecemos bem. Se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. 1 Tessalonicenses 5,12 diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam. 2 Tessalonicenses 3,6 diz: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. 2 Tessalonicenses 3, 14 e 15 diz: caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por essa epístola, notai-o. Nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. E aqui é o X da questão, é onde a gente vai começar a pensar, né? Porque é com base nesses textos, nessas palavras, que hoje nós vamos refletir um pouco sobre as implicações desses ensinamentos, dessas ordens e exigências de Deus, para que nós as cumpramos na perspectiva do homossexualismo. A gente vai estar refletindo sobre o homossexualismo essa noite. O tema da nossa reflexão hoje é exatamente esse: o que a Bíblia diz sobre o homossexualismo. Não que essas ordens e exigências divinas se apliquem tão somente a isso, pois a aplicação, como veremos em várias partes, ela é muito extensa. Mas nós vamos nos concentrar naquilo que é necessário, que o corpo de Cristo saiba para se posicionar com segurança e tranquilidade diante da sociedade atual. Homossexualismo, no conceito de homossexualismo, ele vem da palavra grega homos, que significa igual, com mais a palavra sexus, do latim, que significa sexo.
Então, homossexos é a palavra que dá origem à tradução na palavra portuguesa, homossexualidade. E ela trata justamente isso, do mesmo sexo, do sexo igual. Ela refere-se ao atributo, característica ou qualidade de um ser, e aqui eu estou falando não qualidade no sentido de uma coisa boa, mas qualidade no sentido de adjetivo de um ser, humano ou não, ou seja, não é uma palavra somente usada para seres humanos, que sente atração física, emocional e estética por outro ser do mesmo sexo. A homossexualidade, em termos psiquiátricos, ficou definida como um desvio sexual, uma inversão do masculino e do feminino. Ou seja, o homem passou a ser mulher e a mulher passou a ser homem. O que eu irei ler para vocês, agora em seguida, é um artigo que se encontra no site do Dr. Eduardo Adenetti. Ele é psiquiatra e é nutrólogo, um renomado médico psiquiatra dos nossos dias. É uma posição científica, não é uma posição religiosa. O site está aí, vai ser colocado aí para vocês podem anotar. Ele escreveu um artigo, que o tema do artigo dele é homossexualidade é uma doença? E aí ele vai tratar, ele vai dizer que isso é uma afirmação questionável. Ele, como cientista, ele vai dizer que isso é uma afirmação questionável. E ele vai dizer, a evidente contradição de dados fala por si. Esse é o tema do artigo dele. Homossexualidade não é doença. Uma afirmação questionável, a evidente contradição dos dados fala por si. E ele começa dizendo o seguinte: a ciência não é um fim em si mesmo, mas é antes um precioso e poderoso instrumento através do qual inegáveis progressos têm surgido, visando o conforto e o bem-estar dos seres humanos. Ciência autêntica implica, obrigatoriamente, em imparcialidade e em respeito ao conhecimento legítimo, não deturpado ou deformado por interesses escusos, sejam eles quais forem, e procedam de onde quer que seja. Aqui ele está falando o seguinte: ciência, quando tratada como ciência, não se dobra à religião, não se dobra à política, não se dobra aos pensamentos das massas dominantes. Ela é ciência. O que ela descobre, ela professa, ela declara. Ela não se preocupa com nenhum desses e não se dobra a nenhuma dessas esferas. O objetivo desse artigo é o de tratar a questão da homossexualidade sobre o prisma científico e desvinculá-la de qualquer ideologia. É também o de ressaltar o direito que temos às livres escolhas, à autonomia e ao acesso às informações não distorcidas, livrando-nos de meias verdades e do pseudo-conhecimento científico, ou seja, do falso conhecimento científico, daquilo que se alega ser científico e de fato não é científico, os quais têm sido utilizados com finalidades político-ideológicas, sobretudo quando se trata da indisfarçável propaganda neocomunista e totalitária que tem sido lançada sobre a nação brasileira nos últimos anos. Este é um dos argumentos preferidos do ativismo homossexual ideológico. A homossexualidade, até o ano de 1973, era considerada doença pelos psiquiatras, pelos psicólogos, pelos médicos em geral. Só que, em 1973, a Associação Psiquiátrica Americana, a APA, decidiu remover a homossexualidade como um transtorno mental do seu DSM. O DSM é o manual que os cientistas utilizam, o manual de diagnóstico e estatísticas dos transtornos mentais. Em 1987, foi removida também do DSM a categoria homossexualidade egodistônica. Vou explicar bem aqui na frente. E em 1990, uma resolução também removeu a homossexualidade como transtorno mental da Classificação Internacional de Doenças, que é uma publicação da Organização Mundial da Saúde. Quando você vai no médico, você está doente, o médico diz, você não pode trabalhar por tantos dias. E ele dá um atestado. E aqui no Brasil, nós também usamos a Classificação Internacional das Doenças. Ele vai dizer assim, a sua doença é a CID tal. Ele bota lá o número. Esse CID é essa classificação internacional que foi feita pela Organização Mundial da Saúde. E ele é utilizado para identificar o código da sua doença. Quando alguém pega o atestado, que vai ter que ser abonado falta por causa disso, ele sabe o que é que ele está dizendo naquele atestado, por causa da classificação da doença. Baseado nessas informações, e desconhecendo muitas outras, esses ativistas passaram a postular o seguinte: a ciência diz que a homossexualidade não é uma doença. Veja bem,
foi tirado de algumas classificações a homossexualidade. E eles estão dizendo que, baseado nessas informações, tá vendo? Não é doença. Foi tirado da classificação. Eles passaram a postular o seguinte: a homossexualidade não é uma doença. Logo, se não é doença, é algo natural. E se é natural, tem que ser aceito. Olha as meias verdades. Todavia, o que muitos ignoram é que a classificação internacional de doenças mantém outros diagnósticos perfeitamente aplicáveis a pessoas não satisfeitas com suas condições de inclinação sexual, o que inclui a homossexualidade. Nós vamos citar duas delas. Orientação sexual egodistônica está sob a classificação F66.1. Desde a F64, tem um outro site, eu não passei aí, mas eu posso passar para vocês, que fala sobre transtornos da personalidade da identidade sexual. Ele começa no F64.2, e aí é um monte de classificação de doença só falando sobre transtorno da personalidade. E ele vai falar praticamente sobre todos os tipos de homossexualismo existentes. Orientação sexual egodistônica. Qual é a definição? Não existe dúvida quanto à identidade ou preferência sexual, mas o sujeito desejaria que isso ocorresse de outra forma, devido a transtornos psicológicos ou de comportamentos associados a essa identidade ou a esta preferência, e pode buscar tratamento para alterá-la. CID-10 é a classificação da doença. Transtorno do relacionamento sexual, F66.2. A identidade ou orientação sexual leva a dificuldades no estabelecimento e manutenção de um relacionamento com um parceiro sexual. Está dentro da mesma classificação, CID-10. Essas duas características diagnósticas podem ser perfeitamente aplicáveis a indivíduos cuja orientação sexual não esteja em harmonia com suas consciências e personalidades, podendo causar-lhes sofrimentos variados. Irmãos, o que eles estão dizendo aqui, a ciência, em outras palavras, está dizendo aqui, é que existe uma influência que eles não conseguem reconhecer qual é, que causa um transtorno na personalidade da pessoa, e que apesar dela olhar para o corpo dela e ver que todos os órgãos dela são de um sexo, ela gostaria, psicologicamente, comportamentalmente, por uma influência externa, que fosse diferente. É assim que a ciência define a homossexualidade. Uma vez que estejam em desarmonia com as suas consciências e a autopercepção da identidade de suas personalidades, por isso que elas são chamadas egodistônicas, ego de eu, ela destoa do eu, é uma percepção distorcida, os conflitos internos surgem. E como a própria definição de ambas as categorias diagnósticas postula, a orientação sexual pode ser hétero, homo ou bissexual. O direito de buscar terapias a fim de modificar a adaptação sexual de alguém deve ser respeitado, eles afirmam, e considerando um direito perpetuamente inalienável. Importante notar que a Classificação Internacional de Doenças não excluiu o transexualismo de suas categorias diagnósticas no rol dos transtornos da personalidade e do comportamento do adulto. Ou seja, a ciência aceita como um transtorno da mente, um transtorno da personalidade, até onde ele vai apenas no lado homossexual. Quando ele vira transexual, qual é a diferença do transexual? É a pessoa que não se aceita o corpo, ele quer alterar o corpo. Então, ele vai passar por cirurgia, ele vai se vestir de uma forma diferente, ele vai mudar, ele vai fisicamente mudar. Ele não vai apenas se comportar como se fosse alguém do mesmo, com uma outra pessoa, como se fosse do outro sexo. Mas ele muda fisicamente para isso. O transexualismo é definido na categoria F64.0 e ele trata-se de um desejo de viver e ser aceito enquanto pessoa do sexo oposto. Esse desejo se acompanha, em geral, de um sentimento de mal-estar ou inadaptação por referência ao seu próprio sexo anatômico e do desejo de submeter-se a uma intervenção cirúrgica ou um tratamento hormonal a fim de tornar seu corpo tão conforme quanto possível ao sexo desejado. O que nós podemos ver até aqui é o fato inquestionável de que determinados comportamentos e condutas sexuais podem não apenas fazer sofrer, bem como podem elas próprias, essas tais condutas, se constituir no próprio fator desencadeante ou mesmo a causa de uma miríade de transtornos psiquiátricos, de um monte de transtornos psiquiátricos. Eu não estou falando aqui, irmãos, eu estou lendo um artigo que um cientista, psiquiatra, nutrólogo, escreveu. E do conjunto de comportamentos sexuais perturbadores,
não conciliados com a identidade íntima do indivíduo, não está excluída a homossexualidade. Como doença, pelo menos não de acordo com o CID-10 ou com o DSM. A exclusão da homossexualidade como doença do DSM e da CID apenas transferiu para outras posições o foco da avaliação psicopatológica de pacientes que sofrem em razão de um comportamento sexual ou de um desejo sexual. E aqui a gente lembra da palavra de Deus que nós lemos anteriormente quando ela diz que o pecado, uma vez que ele vem, o desejo vem, a concupiscência vem, ela dá a luz ao pecado. E o pecado, ela dá a luz à concupiscência. O pecado, a concupiscência, uma vez concebida, dá a luz ao pecado. Então, ele vem pelos olhos, ele atinge a mente. A mente é confundida por aquele desejo, por aquela influência. Ela manda mensagem para o coração. O coração dá a luz, gera o desejo. E depois que ele pratica, ele deu a luz ao pecado. Não tem diferença do que o processo que ele descreve aqui. Não tem nenhuma diferença do que nós vemos na palavra de Deus, que entendemos como opressão, influência, muitas vezes possessão maligna. Ora, se um determinado comportamento sexual, seja ele qual for, possui tamanho poder de transformar a mente, o humor, os afetos e as emoções de alguém, o mínimo que desse comportamento se pode dizer é que ele não é uma condição saudável por si só. Ainda que politicamente alguém tenha o direito legal de afirmar sua preferência sexual por sexo anal, por exemplo, seria no mínimo uma grave deturpação da realidade afirmar que tal prática seja inócua e que as evidências de que essa prática sexual seja morbígena são de tal ordem, abundantes, grandes, muitas, que chega a ser aqui desnecessária qualquer referência bibliográfica especializada. Tal a enormidade de publicações existentes a respeito desse assunto. Território da psiquiatria, da proctologia, da infectologia e de tantas outras disciplinas. A atual visão conceitual, intencionalmente forjada e deturpada, isso é um médico falando, da homossexualidade como sendo algo totalmente inócuo e inofensivo, em se tratando de uma abordagem médica, é absolutamente questionável. E não encontra embasamento nem no DSM-4, que é o norte-americano, e nem na CID-10 europeia. Isso sem falar que o DSM-4 e a CID-10, embora sejam instrumentos de grande utilidade para a classificação de transtornos mentais, nem de longe se constituem aprofundados tratados de transtornos mentais, tratados de psicopatologias. E mesmo a despeito da decisão da APA, a Associação Americana de Psiquiatria, de excluir a homossexualidade do elenco de doenças mentais do DSM-4, há ainda o fato de haver respeitados autores, os quais consideravam e ainda consideram a homossexualidade uma doença. E também outros autores que a consideram também como um coadjuvante mórbido para o surgimento de diversos outros transtornos mentais e ou físicos. Elencamos aqui um grupo de renomados especialistas, alguns deles já falecidos, outros em plena atividade clínica e de pesquisa. E aí no site, quem quiser ver, tem lá muita gente mesmo, Universidade Estadual de Nova York, Universidade de Yale, Harvard, pessoas que realmente são, vamos dizer assim, são mestres naquilo, são doutores naquilo que eles ensinam, né, daqueles que eles afirmam. Há ainda uma enorme quantidade de livros e de artigos recentes publicados nesse mesmo sentido. E isso tudo significa que, de modo algum, escutem a afirmação desse cientista para a gente fechar o pensamento em relação à parte científica. Isso tudo significa que, de modo algum, é uniforme e muito menos unânime a posição da comunidade científica internacional quanto ao fato de a homossexualidade não ser uma doença. Essa é a posição da comunidade científica internacional. Não é unânime, como a sociedade prega por aí. É normal, é natural. Não é doença não, já foi provado. Aqui a gente tem bases e dados científicos, e se vocês forem procurar, vocês vão achar exatamente como eu achei. Isso. A afirmação de que a ciência afirma que a homossexualidade não é doença, na realidade é uma meia-verdade, não um fato concreto e finalizado. A verdade é que houve uma politização proposital da questão da homossexualidade, onde muitos homens e mulheres homossexuais foram estrategicamente arregimentados,
como que ele chama aqui de massa de manobra, para a causa pró-comunista. Muitos ignoram essa realidade, tornando-se militantes a serviço de um enorme estratagema, montado com a finalidade de implantar o totalitarismo em larga escala, inclusive na nação brasileira. Aqui ele está querendo dizer o seguinte: o conceito de que homossexual é normal, é algo natural, ele não é um consenso da comunidade científica. Ele é uma manipulação política dos nossos líderes que se corromperam. E ele alerta aqui para o fato de que nós vamos sofrer na pele, nós não, em nome de Jesus, mas os que tais coisas praticam vão sofrer na pele os danos que isso causa. Mas o que é que a palavra de Deus diz a respeito de homossexualidade? Romanos 1, 18 até o versículo 32, se vocês quiserem acompanhar, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. É a primeira vez que ele vai falar aqui, indesculpáveis. Ele diz tudo que há. Um homem olhar para o mar e não perguntar quem criou, torna ele indesculpável. Não tem como ele negar a existência de Deus. Quem criou o mar? O homem olha para o firmamento e ele não cai. Quem foi que sustentou ele lá? E ele olha, mas ele não consegue perguntar, nem perceber que existe um Deus por detrás disso, que sustenta todas as coisas. O mar só avança até determinado limite. E ele, como um homem pensante, muitos deles cientistas, ele não consegue reconhecer a existência de Deus. Por essas coisas, pela natureza, pela variedade dos animais, por tudo, esses homens são indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Aqui ele é muito claro, quando ele diz que o fato do homem não ter reconhecido Deus, que o fato do homem não ter buscado a Deus, trouxe sobre o homem a condenação. E essa concupiscência, que é uma palavra que muita gente diz que é difícil, mas na verdade concupiscência é desejo. Esse desejo que o homem tem, que contaminou o coração, concebeu, muitas vezes dá luz ao pecado, mas ele é a primeira fase do pecado. É esse desejo, é isso aí que Deus permitiu que o homem sentisse. O mal contaminou ele. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou, e é a segunda vez que ele fala aqui no texto que Deus os entregou, a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo das suas relações, modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza delas. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. Torpeza é coisas vergonhosas. Homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. É o que ele falou sobre a questão do modo do relacionamento, como o relacionamento sexual se dá entre homossexuais, e como a comunidade científica trata esse assunto, na questão dos especialistas que ele falou, né, os proctologistas e outras pessoas, recebendo em si mesmos a punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou, pela terceira vez Deus disse que entregou, a uma disposição mental reprovável. Foi o próprio Deus quem colocou uma disposição mental reprovável, porque eles não glorificaram a Deus como Deus, porque eles não reconheceram que Deus era Deus, porque eles fizeram do seu
eu, do seu próprio ego, o seu próprio Deus, então Deus os entregou para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, qual é a sentença de Deus? De que são passíveis de morte. Os que tais coisas praticam, eles não somente as fazem, mas eles aprovam quem assim também procede. Na passagem bíblica acima que nós lemos, está bem claro que Deus não compactua com essa prática de pecado. É muito claro. E nós, como igreja, hoje, temos que ter um posicionamento para poder entender o que essa palavra nos ensina. Uma disposição mental reprovável. Aí a psiquiatria e a ciência descobre que é um transtorno mental. Eles começam a discutir entre si. E tentam dizer que não. Eles divididos entre si, os cientistas, começam a dizer que não é mental, não é doença. E o outro é doença. Foi descoberto que é doença. Porque tudo que é no homem tratado como mental é tratado como doença. Por quê? Porque esse mundo está dentro de um governo e dentro de uma lei que só mede padrão moral, não consegue entender o espiritual. Como nós entendemos o outro lado, e essa lei, nós não estamos debaixo dessa lei dos homens, mas sim debaixo da lei de Deus, nós entendemos que o mental vai muito além. Nós sabemos o que o mental, da onde vem o mental. Assim como nós ouvimos a voz de Deus muitas vezes no nosso coração, falando, nos dando orientação, e nos dando a paz que Isaías fala, no primeiro texto que nós lemos, essa paz, esse governo que vai vir com paz. Assim como nós temos essa disposição mental de entender e ouvir Deus, também nós sabemos que existe uma outra disposição mental, que não entende, não ouve Deus, ouve a voz do diabo, a voz do mundo. Então eles começaram a discutir entre si, mas está tudo escrito na palavra, Deus dizendo exatamente o que foi que ele fez, como foi que ele entregou. Porque Deus falou 3 vezes, eu entreguei. Na cultura antiga, na cultura judaica antiga, quando você diz uma palavra 3 vezes, ele está dizendo, na verdade, um superlativo. Quando nós dizemos santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Em hebraico nós estamos dizendo santíssimo é o Senhor dos Exércitos. Então não foi à toa que essa expressão se repetiu 3 vezes durante esse texto. Deus os entregou. Deus os entregou. Deus os entregou. É porque está selado e consumado. Deus vai fazer. E o motivo pelo qual Deus vai fazer é um motivo muito simples, que nós muitas vezes assim, não conseguimos perceber o quão grave é nós acertarmos determinadas práticas no nosso meio, no meio da igreja. E, como ele disse no texto, e é só um pouquinho de fermento, mas leveda toda a massa. O quão drástico Deus é em relação a esse assunto. O quanto ele está tratando, a mídia está estampando toda hora. Os nossos líderes, os líderes da nossa nação, têm não só praticado, mas têm feito leis que justamente fazem o que a palavra de Deus diz. Não só praticam, mas também consentem naqueles que praticam igual. Eles criam leis para permitir que outras pessoas façam iguais. Mas foi Deus quem colocou uma disposição mental reprovável neles. Então nós precisamos orar, nós precisamos interceder, nós precisamos ter visão do que está acontecendo. Da realidade, à luz da palavra de Deus e da nossa igreja, da nossa vida. Cruzar essas informações e poder ver, para a gente saber se posicionar na sociedade. Você pode até ouvir, por aí por fora, se você falar que não aceita o homossexualismo, ou que você não concorda com o homossexualismo, isso é uma afirmação preconceituosa. E hoje à noite você vai ter base para combater isso daí. Hoje à noite você vai ter muitas coisas que vão lhe fazer pensar. E vocês vão ver quem realmente está sendo preconceituoso. Vamos ver mais algumas passagens bíblicas e vocês podem tirar as próprias conclusões. Abra sua Bíblia em Gênesis 19. Gênesis capítulo 19, versículo 4 até o versículo 8. Ele está tratando aqui de uma situação em que 2 anjos do Senhor chegaram na casa do homem de Deus. E olha o que aconteceu.
Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si, e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas, virgens, eu vos trarei. Tratai-as como bem vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Houve uma exigência dos homens da cidade de Sodoma, que tentavam invadir a casa de Ló, onde os anjos de Deus se hospedaram, e eles perguntaram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Olha a exigência: traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Ló respondeu àqueles homens de Sodoma: de forma alguma, tenho 2 filhas, que ainda não conheceram homens, ou seja, elas eram virgens. Leve, façam com elas o que vocês quiserem, mas não toque nesses homens aqui não. A passagem descrita deixa bem claro que houve uma tentativa de estupro homossexual por parte dos sodomitas. Sabemos que Sodoma estava cheia de pecados, e um desses pecados era o homossexualismo. Por isso, Deus destruiu a cidade com fogo. Gravem bem isso. Lá na frente vocês vão entender. Um dos motivos de Deus ter destruído Sodoma e Gomorra foi especificamente o pecado da homossexualidade. Nós vamos ver adiante na palavra o porquê Deus não podia deixar de fazer isso. Ia contra a natureza dele, contra o que ele já tinha escrito e determinado. Estava tudo feito. Mas por causa da atitude daqueles homens, aquela cidade foi sentenciada a ser exterminada. Em Levítico 18, 22, diz assim: com homem não te deitarás como se fosse mulher, é a abominação ao Senhor. Em Levítico 23, o próprio Deus disse: se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Em Deuteronômio 22, 5, diz assim: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher. Porque qualquer um que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Paulo alertou em 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 8 até o versículo 11. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas. Parricida é aquele que atenta contra o pai. Marricida é aquele que atenta contra a mãe. Impuros, sodomitas. Quem não sabe, sodomita é homossexualismo. Ele está falando sobre homossexuais. Raptores de homens, mentirosos, perjuros. Irmão que levanta falso contra outro irmão usando o nome de Deus. E para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual eu, Paulo, fui encarregado. Deus não poupará. Em Hebreus 13, 4 diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula. Por que ele fala sobre isso? Um dos transtornos de personalidade que nós lemos, que antes, ele falou sobre 3 tipos de transtorno: o homossexualismo, o transexualismo, e ele fala sobre o bissexualismo. Tem muita gente andando na igreja achando que está com um matrimônio digno de honra. E que, na verdade, depois de muito tempo, é descoberto que a pessoa pratica dos 2 lados. Uma indefinição total. E Deus alerta contra isso. Ele fala claramente contra isso. E é uma razão muito simples e muito óbvia para que a gente não aceite, para que a gente não consiga perceber a gravidade disso, para que não consiga não perceber essa gravidade. Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Em 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10, Paulo alertou contra o homossexualismo. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados. Tem muitas pessoas dentro da igreja se escondendo atrás de uma aparência
apenas sem ter tido a prática. E nós vimos no texto bíblico que começa o desejo é na mente. Quando ela desce para o coração, que ela dá à luz o pecado, aí ela foi concebida. Mas existe uma diferença entre efeminado e homossexual. O efeminado é aquele que já tem influência na mente, mas ainda não praticou. O homossexual é aquele que vive na prática de. E Deus não poupou nenhum nem outro. Não vos enganeis. Nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Não é o reino do mundo. É o reino de Deus. Porque são dois reinos separados, com duas leis distintas, com dois governos distintos, que exige de nós dois posicionamentos distintos. Nós não podemos andar segundo o posicionamento da sociedade. Nós estaremos indo contra a palavra de Deus. E se nós nos dizemos filhos de Deus e estamos sujeitos à lei de Deus, nós precisamos entender o motivo do qual Deus não vai permitir, porque Ele não vai poupar. Deus destruiu Sodoma. E Ele teve uma razão forte para isso. O atentado contra ele foi grande. Em Tiago 1, 14, 15 diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Mais uma vez ele fala da sequência. Naqueles transtornos de personalidade que a gente estava lendo, ele fala justamente sobre a questão do conflito que o homossexual vive. Onde ele olha a aparência dele externa e ele tem um fenótipo. Mas na verdade ele quer ter outro sexo. Né? Ele tem uma genética de homem. Ele é aparência de homem, mas ele quer se comportar como mulher. E o contrário, falando não só aqui usando o exemplo de homens, mas eu estou falando de homens e mulheres. O que acontece é que esse desejo, essa cobiça do homem. E aqui nós somos cobiçados por muitas coisas. Nós somos cobiçados pelas a mídia, a propaganda, as coisas de consumo, todos os hábitos de consumo. Quem gosta de cozinha é cobiçado quando vai num site desse de Polishop, Shoptime, esses sites que tem coisa de cozinha, você fica desesperado. Quem gosta de cama, mesa e banho fica desesperado quando vê, porque é muita coisa, você está naquele apelo o tempo todo. É o carro da moda, é a roupa da moda, é o sapato da moda, é o telefone celular da moda, é o computador da moda, tudo. Nós somos cobiçados, nós somos a cobiça em nós, ela é o tempo todo. Nós somos tentados. Mas quem nos tenta não é o mundo, é a nossa própria cobiça. O problema não está lá fora, o problema está aqui dentro. É muito simples. Quando o pastor fala muitas vezes sobre a questão das dívidas, as pessoas que não conseguem perceber que realmente o problema de 99% dos casos não é quanto você ganha, é quanto você gasta. Então o problema não está lá fora, o problema está aqui dentro. E nós precisamos parar para enxergar essas coisas. A mesma coisa acontece nesse transtorno, né, em que nós sabemos que é uma influência espiritual, e nós cremos realmente no que a palavra de Deus nos diz, a respeito que o Espírito de Deus influencia aqueles que são de Deus, o Espírito do mundo, o Espírito do diabo, influencia aqueles que são deles. E aqui é muito tremendo, porque a última parte que nós lemos da confissão de fé, ela diz assim, que nós precisamos ganhar os nossos irmãos. E a Igreja de Cristo muitas vezes tem pecado por omissão, por negligência e por preconceito. Por vezes nós somos preconceituosos. Não pelo fato de que nós sentenciamos alguém e dizemos que vai para o inferno, mas porque a pregação de Cristo, o foco dela não é condenação, mas é salvação. Você lendo no site, ele fala sobre a questão de que todos eles têm esse sofrimento por causa dessa batalha interna. Isaías 9 fala que o nosso governo é um governo de paz. E esse governo que eles vivem não é um governo de paz. Eles vivem um sentimento de mudança, de autoaceitação zero. E aí eles começam a sofrer com essa falta de paz, os comportamentos dos outros influenciam no comportamento dele, e ele começa a querer mudar, isso é algo que ele não é, isso é influenciado por pessoas que não são pessoas de Deus, e aí ele começa a se desviar daquele propósito. E nós, quando nós pegamos essa pessoa, quando nós damos de cara com essa pessoa, nós temos uma tendência muito grande de sermos juízes. E nós não somos juízes. A palavra de Deus nos alerta que se nós formos juízes da lei, nós seremos tratados com rigor de juízes.
ela nos chama a ser observadores da lei. E o que é que a lei diz? O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para que todo aquele que nele crê tivesse a vida eterna. Não existe pecado que o sangue de Cristo não possa cobrir. Não existe nada nesse mundo que se atente contra o próprio Deus e que ele não possa perdoar. Que o sangue de Cristo não seja suficiente e eficiente para curar. E não existe pessoa no mundo que seja tão perdida que o sangue de Cristo não possa salvar. Essa é a mensagem da cruz. Mas muitas vezes não é essa a mensagem que chega lá. A mensagem que chega lá, você é um demônio, você é isso, você é aquilo, esse comportamento aí, você vai para o inferno. Irmãos, Cristo não disse que ninguém ia para o inferno, não. Ele não afirmou, você vai para o inferno, não. Ele, como Deus, sabendo quem ia e quem não ia, ele disse assim, se andardes conforme os meus mandamentos e obedecer, terei vida. Se não obedecer, vocês vão perecer. A desobediência, os desobedientes vão perecer. Sabe por quê? Porque até o último minuto nós não sabemos quem vai e quem não vai. Então muitos irmãos nossos estão lá no mundo, perecendo no pecado do homossexualismo, porque nós não estamos fazendo nada como igreja para chegar até lá, com a mensagem da salvação, não da condenação. Porque eles precisam ouvir uma mensagem de salvação. Primeiro, nós precisamos pregar a mensagem da salvação. Depois a gente conscientiza. Mas primeiro é a mensagem da salvação que tem que chegar. A palavra dura suscita a ira. A branda desvia o furor. Como é que você quer chegar numa pessoa que já sabe, tem um pré-conhecimento de que você não a aceita, nem aceita a prática dela? Batendo, condenando. De cara? Não. Nós temos que ser sábios. É por isso que o texto aqui, ele fala claramente, no final do catecismo que nós lemos, ele vai falar claramente. Todavia, 2 Tessalonicenses 3,15, todavia não o considereis por inimigo, mas advertiu como irmão. Primeiro, é olhar para ele com os olhos de Cristo. Você trabalhou, você falou com aquela pessoa, você amou aquela pessoa, você deu a mensagem da salvação, aí sim, você está livre daquele sangue. Aí sim, você pode chegar e conscientizar ele a respeito da situação eterna dele. Aí você está liberado para fazer. Principalmente se for uma pessoa do seu convívio. Agora, quando nós não pregamos a mensagem da salvação antes, nós mesmos estamos nos fazendo participante daquele sangue. E a palavra é muito clara sobre isso. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15 diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Muitos querem seguir a Deus segundo as suas próprias vontades, e não a vontade de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiro nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Esse cientista alertou que a comunidade científica não é unânime sobre o assunto. Ele abriu os nossos olhos para que a gente perceba, o mundo não é tão seguro como ele apregou que é. Mas existem pessoas no mundo que estão em conflito, que estão sofrendo, e que eles são eleitos do Senhor. E cabe a nós como igreja chegar até lá. Cabe a nós como igreja alcançar. Cabe a nós como igreja ter misericórdia, não ter preconceito. Cabe a nós como igreja pregar a palavra do Evangelho que traz vida. O Evangelho da vida. 1 Coríntios 3, 16, 17, 18 diz assim: por quê? A explicação do porquê. Por que Deus é tão duro contra o homossexualismo? Por que Deus acabou com Sodoma e Gomorra por causa do homossexualismo? Por que Deus não aceita no meio da igreja, não aceita aquele que se diz irmão? Se andar no meio de vós desse jeito, bota ele para fora, bote o malfeitor para fora. Não aceite. Ele não está falando do mundo, ele está falando do de dentro. Porque ele vai julgar os do mundo, mas somos nós que precisamos aplicar a palavra de Deus aqui dentro. E ele fala claramente sobre isso, dizendo o seguinte, em 1 Coríntios 3,16: não sabeis que vós sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá.
Essa é a razão por qual Sodoma e Gomorra não foi poupada. Aqueles homens eram templos de Deus. Deus os constituiu para ser templo dele. Mas, meu irmão, não são as paredes e os tijolos que santificam a casa, não. Não é essa carne, não. Essa carne aqui é podre. É o que está dentro. Como é que nós podemos dizer que somos templo se nós não temos o Espírito dentro de nós? Nós só somos templo quando o Espírito Santo mora dentro de nós, habita dentro de nós, age dentro de nós, toma a nossa vida, a nossa conduta e ele opera através de nós. Aí nós somos templo. Quando nós não somos guiados pelo Espírito, nós não somos templo. Aí a gente merece o chicote de Jesus, porque nós estamos sendo covinhos salteadores. Roubando a glória de Deus, mudando a glória de Deus, transformando a verdade de Deus em mentira. A palavra se aplica a nós. Está escrito, vós sois carta escrita pelo dedo de Deus, lidas por todos os homens. Ela está em nós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Todos nós somos tentados por desejos de coisas que foram proibidas por Deus. Mas a Bíblia nos alerta em Tiago 4,7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não existe, irmãos. Não existe uma forma de nós resistirmos ao diabo se não for nessa sequência. A concupiscência vai vir. A cobiça vai vir. Mas só tem uma forma de nós conseguirmos resistir ao diabo. É se a gente primeiro se sujeitar a Deus. Primeiro a gente tem que ser templo. Primeiro a gente tem que ser templo. Depois é que a gente consegue resistir ao diabo. Se não houver templo, se esse corpo não for templo, não tem como resistir ao diabo. Não está em nós o poder, mas está nele. Não está em nós nem o querer nem o realizar. Está nele. Então nós precisamos entender que nós somos templo. E é por isso que eu digo que essa aplicação, não é, esse conceito que nós estamos aprendendo, não se aplica somente ao homossexualismo, mas se aplica a todas as áreas da nossa vida. Né? Entrando na exortação que o pastor Milton deu aqui na palavra, dos pais, em relação aos filhos. Entrar realmente na disciplina do pai, porque cada vez que você vê um filho seu cometendo um erro e você não exorta, ele deixou de ser templo. Você está atentando contra o templo do Senhor. Está escrito aqui que aquele que fizer isso, Deus o destruirá. Não tem jeito. É duro, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está dizendo. Quando nós, mulheres, tantas vezes, quantas, cedemos à tentação de uma compra que não está no orçamento, cria atrito dentro de casa, problema, deixamos de ser templo. Estamos sendo o templo do Deus desse mundo, do consumismo. Uma coisa que eu vi que eu fiquei muito chocada, e a gente sabe, é uma realidade, a gente vê no Veredas. A maioria dos jovens homossexuais tem um problema sério de relacionamento com o pai, a figura paterna. Existe um vácuo, um buraco desse tamanho no coração desses jovens. E eu temo em dizer isso, mas é uma verdade, e pela palavra de Deus eu posso dizer isso. Os pais têm uma responsabilidade direta nisso. O pai, então, nem se fala. Porque ele deixou de cuidar do templo do Senhor, que era o filho dele. Em algum momento, ele não sentou. Ele não teve a conversa. Ele não olhou nos olhos. Ele não disse que amava. Ele não corrigiu quando foi necessário. Ele não disciplinou. Então, nós temos que ter cuidado com os nossos filhos. E é uma exortação, em geral, à igreja, ao corpo de Cristo em geral, para que realmente nós reavaliemos a nossa conduta diante de Deus. Em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos realmente reavaliar a nossa conduta diante de Deus. Porque muitas vezes, esses jovens, eles não estão procurando isso. A influência está vindo do mundo porque tem um vácuo. E eu converso com muitas irmãs e com muitas pessoas, e lá em Dourados, assim, é muito comum a gente escutar falar. Aqui também não era diferente. Mas vocês pensam que é só os jovens que ficam com esse vácuo, essa lacuna emocional em relação aos pais? É não, irmãos. Tem muita mulher que está carente da atenção, do toque do marido, dentro de casa, passando fome sentimental. Porque ela se habituou à forma dele ser. Simplesmente ela aceitou aquilo. Mas aquilo ali está no mesmo princípio.
Os homens que negam esse carinho, esse sentimento, essa emoção às suas esposas, eles também estão atentando contra o templo do Senhor. Tem muito homem que queria se posicionar de uma forma diferente, que queria ter um posicionamento diferente, e que ele se nega aquilo ali, por machismo, por conceito de machismo, por conceito de uma série de coisas, que ele queria poder tocar, abraçar um filho, e ele não faz por vergonha, porque ele não foi ensinado a fazer pelo pai e pela mãe. E é isso o reflexo da sociedade que nós estamos vendo aí. Mas nós não somos isso. Nós somos templo do Senhor. E como templo do Senhor, nós precisamos nos deixar ser governados pelo Senhor. É uma reflexão que nós precisamos fazer. Não só hoje porque é dia de ceia, mas habitualmente nas nossas vidas nós precisamos fazer. Nós não podemos deixar que a televisão roube o tempo dos nossos filhos. Quando foi, pai? A última vez que você sentou com seu filho para brincar? Quando foi, mãe? A última vez que você chamou sua filha para ter um programa, vocês duas juntos? Fazer uma coisa não que você queira, mas algo que ela goste. O mundo não pode roubar isso da gente. Nós não podemos deixar cegar por esse mundo. Nós somos templo e eles são templo. E nós precisamos guardar. O tempo pode afetar o fato de sermos templo, se nós não soubermos lidar com ele. E nós precisamos enxergar isso. Eu trabalho numa escola, eu sou professora de inglês de todas as turmas da escola. Do educação infantil até o ensino fundamental. E eu tenho alunos extremamente carinhosos, mas que notoriamente são carentes. Eu tenho mães que reclamam na escola, e é uma escola confessional, viu, irmãos? Porque eu passo tarefa de casa demais e aí obriga ela a sentar com o filho para ensinar. E eu tenho crianças que chegam na sala de aula e dizem isso. Tite, eu gosto tanto quando você manda essas tarefas, porque minha mãe tem que sentar comigo. É muito triste, é uma realidade muito triste, mas está dentro da nossa igreja. Quando eu digo nossa igreja, eu quero dizer corpo de Cristo. E nós precisamos reverter isso. Senão esses jovens aí, que estão sendo arrastados para o homossexualismo, não vão ter esperança. E muitos deles vão se perder. E a palavra de Deus diz claramente, não é porque está no Velho Testamento que deixou de ser verdade, não. Quando alguém vir o inimigo chegando e não gritar lá da torre, ele vai ser culpado do sangue de tudinho que morreram, porque foram mortos desavisados. Nós estamos vendo o inimigo chegar. Nós precisamos gritar. Sujeitai-os, portanto, a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Para concluir, irmãos, abramos nossas Bíblias em Apocalipse 21, 27. Onde o apóstolo João relata que nela, na Nova Jerusalém, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Deus não vai aceitar, irmãos, nem homossexuais, nem efeminados no reino dele. E nós precisamos resgatar os nossos irmãos que ainda se encontram nessas condições o mais rápido possível. E não aceitarmos nada que seja contrário a essa palavra, a sã doutrina que nos foi confiada. Pois o nosso governo não é desse mundo, que se encontra tão perdido e dividido contra si mesmo. O nosso governo é o governo da lei de Deus. A nossa pregação, a nossa profissão de fé é o Evangelho. E nós devemos ter clareza e segurança quando falarmos dela. Devemos ter o aroma de Cristo perto dos que estão perdidos e sem paz nesse mundo. Quando nós falamos sobre o alcance desses perdidos, nós precisamos ter em mente de que nós somos templo. E que o mundo não está pregoando o apoio aos homossexuais por amor, não. Ele está pregoando porque eles próprios estão atentando contra o templo, contra aquilo que Deus construiu. E por isso eles estão se condenando e recebendo em si mesmos a punição dos seus próprios erros. E por isso Deus os entregou. E por isso essa disposição mental reprovável vai acompanhar eles. Enquanto alguém não disser, não precisa ser assim, existe uma solução. Existe um Deus que te ama, que
te quer, que não vai abrir mão de mudar a sua vida para que você não seja o que você está sendo agora. Eles só precisam disso, de uma palavra de amor, de uma palavra de conscientização de que existe alguém que pode mudar a vida deles, não precisa ser daquela forma. E aí a gente volta para o primeiro texto que a gente leu. Sabendo disso, voltemos a esse texto. Isaías 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Nós temos um maravilhoso conselheiro, nós não precisamos ser órfãos de sentimento. Deus forte, quando nós nos sentimos fracos, quando a cobiça vem, quando a tentação vem, Ele é Deus forte. Pai da eternidade, as nossas ações no presente ecoam na eternidade. Nós precisamos ter noção disso. Príncipe da paz, tudo que esse outro governo não tem. Tudo que esse outro mundo, esse outro reino não tem. Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Não vai ser lá que vai ter paz não, irmãos. É aqui. Para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo, vai haver juízo, e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos, o mesmo zelo que destruiu Sodoma e Gomorra, o mesmo zelo que manda nós não aceitarmos o fermento velho no nosso meio, o mesmo zelo que diz para a gente botar para fora aquele que se dizendo irmão tem a prática. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.